Olá, prezados alunos. Vamos continuar com a nossa aula sobre Introdução ao Antigo Testamento. Neste momento, nós vamos falar sobre os tópicos principais do texto da aula que nós temos para estudar. Cada capítulo nesse estudo trata do contexto histórico, trata da análise literária e da mensagem teológica do livro em discussão. Então são essas três coisas importantes: contexto histórico, análise literária e mensagem do livro. Nosso estudo vai estar focalizado em descobrir essas coisas. O que se segue permitirá aos leitores compreender a orientação dos autores e também possibilitará a estes se reportarem a tais definições mais gerais quando forem necessárias. Embora esses três tópicos sejam tratados separadamente, há uma coisa muito interessante no processo de estudo que nós vamos fazer. Eles devem os alunos devem ter em mente que eles funcionam de uma maneira completamente integrada dentro do texto bíblico. Então esses três aspectos funcionam integrados no texto bíblico. A história tem significado teológico, a teologia está baseada em eventos históricos, e os textos que narram essa história teológica ou teologia historicizada são adequadamente descritos como arte literária. Então esses conjuntos de informações que nós vamos conhecer, eles servirão para o aluno, para que no estudo a gente descubra a intenção de determinado livro, de determinado texto. Contextos históricos. Algumas precauções nós devemos ter. Até mesmo os novos leitores de Bíblia já ouviram a advertência para ler a Bíblia em seu contexto e não tomar as passagens de uma forma isolada. Muitos, porém, entende por contexto apenas o literário, então esquecem de ler a Bíblia em seu contexto histórico, isto é, o período no qual foi escrita e a respeito do que ela narra na realidade. Uma das causas é o equívoco de considerar a Bíblia um livro eterno. Então, olha, uma informação totalmente importante para nós. O erro de não levar em consideração o contexto histórico e só apenas o literário leva a pessoa, é decorrente dessa ideia de a Bíblia ser eterna, ou seja, ela não está relacionada a um contexto histórico. A Bíblia só é um livro eterno no sentido de ter impacto sobre todas as gerações. Os livros da Bíblia também são culturalmente determinados, então ela tem impacto sobre todas as gerações, é a palavra de Deus definitiva, mas ela está culturalmente determinada. Eles foram escritos por pessoas na antiguidade, dentro de um idioma e cultura e como convenções literárias por eles ou por elas compreendidas. As pessoas compreendiam o que estava escrito muito mais do que nós compreendemos agora. Como leitores modernos, estamos distanciados dos eventos que motivaram a escrita dos livros. Outro dado muito importante: eu não estava lá, você não estava lá, quando escreveram o livro, e esse distanciamento, que leva em consideração o tempo, muda a cultura, muda tudo, também nos faz entender a Bíblia muitas vezes de forma inadequada. Assim, embora a autoridade da Bíblia convirja sobre o texto e não sobre os eventos que narra, ainda assim é de extrema importância ler a Bíblia à luz do período no qual ela se origina. Dessa forma, os livros da Bíblia têm o cuidado de sinalizar a época a qual se relacionam. Nem todos os livros podem ser datados com precisão, mas com raras exceções, cada um deles informa ao leitor o seu tempo de composição e descreve eventos de caráter histórico. Embora a ignorância do contexto histórico da Bíblia merece ou ameace
uma compreensão correta da Bíblia, um segundo e fundamental perigo confronta o leitor. Trata-se do perigo da imposição de valores contemporâneos ocidentais sobre os escritos históricos do Antigo Testamento. Então é muito legal a gente pensar nisso, para você que tem interesse de compreender bem o texto bíblico. Impor uma condição histórica, uma condição cultural, moderna, ocidental, para a compreensão do que a Bíblia diz, para elucidar o que a Bíblia diz, é muito perigoso. Você vai chegar a uma conclusão que jamais os leitores originais tiveram a pretensão. É assim de grande importância que não somente definamos o valor da abordagem histórica para o Antigo Testamento, mas também exploremos a natureza da historiografia do Antigo Testamento. A historiografia do Antigo Testamento. É necessário conhecer os dados históricos, a narrativa histórica, os eventos. O texto precisa ser lido considerando que ele tem uma história e que ele está falando de um momento que não é o nosso momento. Então, mas não pode ser uma coisa que caiu, veio de qualquer lugar. Ele está localizado, tanto na cultura, num tempo e numa cultura exatamente peculiar para ele. E considerando isso, nós podemos dizer que nós vamos compreender melhor a Bíblia. O que é a história, então, para um estudo do Antigo Testamento? O que é a história para o estudo da história bíblica? Em primeiro lugar, é importante diferenciar história de historiografia. Aquela se refere aos eventos que aconteceram no passado, a história. Enquanto a segunda define a escrita sobre os eventos. Então, a historiografia, o próprio nome já diz, é a escrita sobre aquilo que aconteceu. Indagar se um livro é histórico ou não representa um problema complexo, que se reporta à intenção de um autor ou ao seu sucesso em alcançar tal intenção. Então, a história se refere aos eventos e a historiografia se refere à escrita sobre isso. Então, é bem possível e é bem aceitável que alguém possa escrever sobre alguma coisa que não aconteceu. Então, não tem história, mas tem uma historiografia. Ou seja, historiografia de fatos ou de ideias? Não sei, então vamos pensar nisso. Qual a intenção do autor? Então ele pode ter escrito sobre algo que não tem um evento histórico por trás, mas tem uma descrição, um conto, uma invenção. A Bíblia não pode ser considerada assim uma historiografia sem história, sem um evento histórico. Não é? Nesse livro, quando identificamos o gênero de um livro bíblico como histórico, estamos afirmando que o autor apresenta uma intenção de antiquário, ou seja, ele pesquisou, ele encontrou. Entretanto, devemos ir além. Um livro pode pretender ser histórico, mas não ser um manual de história no sentido moderno da expressão. Em outras palavras, a história se diferencia de uma representação filmada do passado, porque ela envolve um historiador, alguém que interpreta esses eventos para uma audiência contemporânea a ele. De fato, como indicou Howard, apenas a história, o relato que procura impor alguma coerência ao passado. E todo escrito histórico é inevitavelmente perspectivo, até mesmo subjetivo, no sentido de que deve sua formação à atividade do seu autor ao selecionar e comunicar o material. Então acho que ficou mais claro ainda que você pode filmar alguma coisa esse evento, essa coisa filmada não é um evento histórico, não é? Não está não está relatando, não está, como se diz, tomando alguma coisa real para isso. Agora, a história ela precisa
ter ocorrido, ela tem que ter implicado em uma tendência na cultura, mudança da cultura, como está escrito aqui, ó. Apenas a história ou relato que procura impor alguma coerência ao passado. A subjetividade envolvida na narração histórica não invalida a intenção histórica, como defendem alguns céticos. Antes, o intérprete do historiador bíblico deve levar em conta a perspectiva atual sobre o passado. Então são elementos muito importantes que podem estar acontecendo com o texto, mas de maneira nenhuma a gente pode dizer que por causa disso o texto não é um texto coerente. Então, a subjetividade, tudo aquilo que nós fazemos, né? Mas isso não pode invalidar o fato real. Então você pode escrever sobre alguma coisa e até nessa escrita aparecer você, né? Aparecer algo de você mesmo, você não pode invalidar a intenção do fato histórico. A história bíblica realmente tem um interesse de antiquário. Do Pentateuco, os autores do Pentateuco acreditavam que Deus de fato criou o universo em tempos passados. Que Abraão migrou da Mesopotâmia para a Palestina, Moisés dividiu o Mar Vermelho. Davi acrescentou ao trono de Israel, Davi ascendeu ao trono de Israel, o reino foi dividido sobre o filho de Salomão, os babilônios derrotaram os israelitas, Esdras e Neemias conduziram uma reforma na comunidade pós-exílica. No entanto, a historicidade desses atos é presumida em sua própria declaração e não comprovada. O leitor, com a significação teológica desses fatos, a preocupação do texto não é comprovar a história, mas antes impressionar o leitor com a significação teológica desses fatos. Então, o que a gente tem que dizer? História e teologia estão estritamente conectados no texto bíblico. E a gente pode perceber, falando um pouco antes disso, que embora o fato seja real, na história bíblica, no texto bíblico, você pode fazer uma historiografia da coisa, mas você pode não ter todos os dados para afirmar a historicidade, do sentido de que você conhece cada fato especialmente para escrever o livro, entendeu? Você não tem condição nenhum dos escritores tiveram condição de todos os fatos que narra no livro bíblico, no texto bíblico, se levantar realmente dados concretos daquele evento utilizado no livro bíblico. Então a historicidade, ela não impede de que a teologia, de que na narrativa teológica do texto tem implicações e seja portadores da revelação de Deus. Realmente a história bíblica não é uma história objetiva, isto é, isenta de interpretação, mas sim uma história narrada com um propósito divino. Então, esse dado é fundamental para nos fazer entender o que foi dito. A história bíblica não é uma história objetiva, ou seja, ela não é isenta de interpretação, ou seja, a história bíblica é como se a gente pudesse dizer, ela muitas vezes é constituída da imaginação daquele que escreve e interpreta aquela realidade para que a história tenha sentido. E ela é uma história narrada com um propósito divino. Então, a construção da história, ela está submetida à fidelidade ao propósito de Deus naquele momento, o propósito que precisa ser conhecido naquele momento, naquela narração histórica. Por isso, o comentarista tem se referido à história bíblica como história teológica, história profética, história da aliança. A última é especialmente atraente, pois a aliança é a metáfora da primeira relação divino-humana usada na Bíblia. E as Escrituras mapeiam essa relação desde o tempo de Adão e Eva, no Gênesis, até o momento da consumação no Apocalipse. Então, olha, dados muito importantes. É muito legal que você que vai estudar essa matéria, leia
várias vezes esse texto, depois de ouvir a minha colocação, e perceba a relação entre história bíblica, historiografia, historicidade. E outra coisa, a questão, o caráter objetivo da história como história objetiva e o caráter bíblico da história como história bíblica. Tá lembrando o que nós dissemos aí. Tá? Boa aula para você. Nós vamos depois continuar.